noite, todos bem-vindos. A gente está aqui para falar hoje sobre a temática do Dia da Mulher. E a Simone trouxe uma convidada bem legal, que também é psicóloga, assim como eu. A Simone é futura psicóloga, então olha que chique, 3 psicólogos aqui. Mas hoje quem brilha são as duas, não eu. Então, vai lá, brilha. Então, quando a gente fez o cronograma de lives do ano, né, nós pensamos em temas relacionados às datas, mas sempre com o objetivo de refletir sobre o tema, né? E não tem nada mais equivocado na nossa sociedade que o Dia Internacional da Mulher, né? Não é um dia para você receber parabéns porque você nasceu com 2 cromossomos X, para receber bumbum. É um dia que representa a luta das mulheres, né, por melhores condições na nossa sociedade. E atualmente, uma das principais lutas é com a saúde mental, não só das mulheres, mas de todo mundo. Está muito difícil a sobrecarga de trabalho da mulherada, as outras questões de sexualidade, de criação de filhos. Hoje em dia você não sabe mais o que é certo, o que é errado na criação de filho, em religião, em casamento. E entra também mais um aspecto, quando a mulher é neurodivergente. Aí ganha tudo um enfoque muito particular nesse universo complexo e gigante que são as neurodivergências. Quando a gente pensou nesse tema, eu pensei na Cris. A Cris era a coordenadora pedagógica da escola que meus filhos estudaram, foi assim que a gente se conheceu. Ela também é mãe de um Theo e de uma Alice. Depois, quando ela começou o trabalho clínico, eu fiz terapia 1 ano e meio com ela, quero voltar, estou me organizando aqui, mas ela focou o trabalho dela em mulheres. Desde a época de coordenação pedagógica, quem ela atendia ela é a mulherada, com os dilemas, com as dificuldades, e depois na clínica, o foco dela no atendimento é nas mulheres atuais. Então, foi ela que eu pensei para falar do Dia da Mulher, e ela vai fazer uma introdução falando de como está a saúde mental da mulher na atualidade, que está pegando aí para todo mundo, o que a gente pode fazer. E depois a gente faz as nossas discussões de sempre, que são muito produtivas. Boa noite, que seja bem-vinda. Boa noite, Si. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Tenho um carinho imenso pela Simone, pela forma que nos conhecemos, enfim, por ter estado com ela, com a família dela, e depois também por esse 1 ano que ficamos juntas em consultório, né? Então, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, né, todo e qualquer momento, para falarmos sobre mulheres e para falarmos ainda mais sobre a saúde mental das mulheres é bem-vinda, né? A possibilidade de informação e de reflexão é que nos leva à transformação, né? Eu sou psicóloga, eu tenho a minha história, eu comecei, como falamos, né, na escola, eu sou professora também, eu trabalhei muitos anos como professora, e depois como coordenadora, né? Então, só contar isso, porque da onde veio esse meu desejo, embora a Simone já tenha dito um pouquinho, mas esse meu desejo de olhar especialmente para as mulheres. Primeiro que eu sou uma mulher, né? Então, pelas minhas lutas, pelas companheiras, as colegas de trabalho de todo esse tempo, quando a gente fala em universo escolar, em escola, a gente está falando aí de, né, quase, né, vamos colocar assim, 95% são mulheres, né, e ao longo do período que eu trabalhei, primeiro como professora, porque desde sempre eu entendi que eu gostava de cuidar, e aí guardem essa informação, mas eu queria cuidar, estar com as crianças, né, e aí ao longo desse meu tempo trabalhando em escola, eu comecei a me interessar pelas mães desses meus alunos. Eu comecei a olhar para essas mulheres com respeito, com uma empatia, com admiração pela luta das mulheres no dia a dia, para manter a família, a criação dessas crianças, né, no mercado de trabalho. Então, a partir daí, foi que eu comecei também a entender dentro de mim todas essas transformações e fiz, então,
essa transição de carreira, já psicóloga desde 2006, eu aproveitei para todo esse meu conhecimento no universo escolar e orientando famílias, especialmente as mães, eu aproveitei para estudar sobre o universo feminino e para continuar a cuidar dessas mulheres, mas agora em consultório, né? E o que eu vejo hoje é que essas mulheres, elas chegam, né, na clínica exaustas, né? Elas chegam no consultório, e esse já é um passo muito importante, quando elas chegam para buscar essa ajuda, né? Quando elas dizem assim, olha, não dá mais, não consigo, né? E muitas vezes, e isso é curioso também pensar, que essa discussão, ela não vem de um olhar de si, para si. Ela vem, muitas vezes, da preocupação que ela acha que ela está deixando a desejar, né? Com os filhos, em casa, no trabalho, né? A grande verdade é que essas mulheres, nós mulheres, atualmente, a gente está vivendo sobre estresse crônico, né? Então, é o tempo todo um alerta, é o tempo todo uma pressão, uma tensão muito grande, né? As mulheres estão muito carregadas do sentimento de culpa, de falta, né? E o impacto na saúde é grave, né? Tem um impacto muito importante. Quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando no desenvolvimento de transtornos, crise de ansiedade, depressão. Não é à toa que as mulheres estão muito mais propensas do que os homens a desenvolverem esses transtornos, né? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria só trazer uma definição anterior, né, que a Organização Mundial de Saúde define que saúde, do seu modo amplo, né, é o completo bem-estar físico, social e mental, né? Então a gente não, acho que o primeiro ponto é que a gente não pode pensar a saúde mental como algo isolado. A saúde mental, ela faz parte da saúde. Então a gente precisa ter uma visão um pouco mais integrativa, né? Não existe a saúde mental sem a saúde física e vice-versa, né? Então todas essas questões que eu digo que eu vejo em consultório, elas refletem diretamente na saúde física dessas mulheres, né? E tem alguns fatores que eu pensei de trazer aqui para a gente ter esse bate-papo, iniciar essa reflexão, né? Que são fatores que influenciam diretamente a saúde mental da mulher, né? São fatores internos e fatores externos, né? Posso continuar, pessoal? Posso? Ok. Então, quando a gente fala sobre os fatores internos, a gente precisa pensar nas questões de ordem biológica da mulher, né? A gente tem variações hormonais ao longo da nossa vida que refletem muito na nossa condição de saúde mental, né? Então, os ciclos da mulher, as etapas da vida da mulher, elas são carregadas de muita oscilação hormonal, né? Então, se pensarmos desde o ciclo reprodutivo, né, desde a menarca, a questão da gestação, o puerpério, o climatério, né? Então, são variações consideráveis, somado à variação que a gente tem todos os meses, né? Então, isso reflete diretamente no nosso humor, né? E logo na qualidade de vida da mulher, né? Agora, se a gente também pensar em fatores externos, né, a gente pode pensar que historicamente, e aí quando eu disse para vocês lá atrás que eu sabia que eu queria cuidar, né? Eu sabia que um dia eu seria mãe, eu tinha esse plano, mas o meu cuidar estava atrelado a ver a necessidade do outro, né? Então, historicamente, nós mulheres, a gente aprendeu que cabe a nós essa questão dos cuidados com a família, com os filhos, né? Cabe a nós suprir as necessidades dos outros. E a gente vem reproduzindo esse comportamento, né? Esse modelo que é histórico, que vem lá das bisavós, das nossas avós, das nossas mães, até hoje, né? E hoje, o que a gente percebe é que a mulher abrange esse cuidado, quando a gente fala o cuidado da casa, dos filhos, o marido, muitas vezes essa família estendida, os pais,
né, quando chega uma determinada idade, né, especialmente se essa mulher desejou ter a maternidade mais, né, mais para frente, numa idade chamada mais avançada, essa mulher se vê no efeito sanduíche, né? Então ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, ela cuida muitas vezes do sogro, da sogra, né? E em contrapartida, o homem, ele é visto como aquele que sai, né, para trabalhar, ele não se envolve nas questões do lar, né? Ele é visto como um provedor. Isso já tem mudado muito, né? Mas para a gente trazer essa questão que está incutida no nosso imaginário coletivo, né? Então, cabe à mulher a manutenção do lar, né? Que vai da limpeza, organização, alimentação. Se tiver os filhos, então, os cuidados com os filhos, eles são infinitos. As mães aqui podem dizer, né? Vai desde cortar uma unha, perceber a meia que está apertada, o uniforme que tem que estar limpo para ir no dia seguinte na escola, levar na escola, acompanhar no médico, acompanhar as tarefas, é infinito, né? E quando eu disse que isso vem mudando, hoje a gente também tem que olhar para a questão do mercado de trabalho, então a inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? Então, a mulher vem ao longo do tempo, isso um pouco mais recente, assumindo papéis profissionais, né? E essa posição, ela também passou a ser mais um motivo de cobrança na vida dessa mulher. Né? Muitas vezes por questões econômicas, né? Então, a gente tem um dado do Censo Demográfico de 2022, né? Que a gente tem 49,1% dos lares, né? Do Brasil são chefiados por mulheres. Né? Então, percebam que também essa coisa do homem provedor, hoje a mulher já está de igual para igual, praticamente, ela tem que sair para garantir o sustento dessa família, para garantir, né, mínimas condições para essa família. Né? Então, se a gente está falando da mulher no mercado de trabalho, essa mulher tem que pensar em se desenvolver, ela tem que pensar em se superar e se estabelecer nesse mercado de trabalho competitivo. Um outro ponto que eu trago aqui para a gente pensar é a questão do julgamento, da aparência da mulher, né? Então, existe uma cobrança que ela é absurda, né? Por uma estética, por um padrão estético, né? Então, é como se essa mulher, ela tivesse que estar sempre arrumada, bonita, pronta, né? Ela não pode ser desleixada, né? Então, acabou de ganhar um bebê, tem que estar feliz e magra, que a gente sabe quais são as questões hormonais de um puerpério, né? Essa mulher não tem, a gente não tem o direito de envelhecer, e aí a gente pode estar, né, trazendo questões sobre o etarismo, né? Ela não pode parecer velha. Então, hoje a gente tem uma série de procedimentos estéticos e cobranças, e essa mulher se vê também como é que eu posso, né? Eu não posso ter ruga, eu não posso envelhecer, eu não posso estar menos do que aquilo que é esperado de mim. Então, é claro que eu trouxe alguns pontos aqui, né, e a gente pode falar de muitos outros. É um recorte, como falamos há pouco, da bolha, né? Então, assim, é uma bolha, são muitas camadas, mas a questão dessas mulheres que chegam em consultório é que elas estão exaustas, porque são múltiplas funções, né? São muitas atribuições, são muitos papéis, né? Então é mãe, esposa, filha, profissional, essa mulher que tem que estar sendo, né, que é julgada o tempo todo, e isso gera uma sobrecarga. E atualmente a gente ainda tem um estigma que a gente vem, né, assim, com bastante informação, a gente vem lutando contra aquele estigma da guerreira, da Mulher Maravilha, né? Isso só vem para, na verdade, colaborar com esse padrão inalcançável da perfeição, né? Então, a mulher se sente lá culpada, frustrada, em falta, por quê? Porque ela não atinge esse padrão, é impossível ser perfeita. Tudo aqui que a gente, né, que eu trouxe, é impossível, né? Por mais que você queira, que você faça o seu melhor, esse padrão, ele é inatingível. Mas a cobrança, ela é real, né? Então, não tem a história do equilibrar os pratinhos, né? Então, hoje,
o que a mulherada está querendo é quebrar os pratinhos mesmo, é dizer, olha, não dou conta, é impossível ser desta forma, estar nessa cobrança, né? E o que é preciso? Se ao longo do tempo, historicamente, essa mulher foi se voltando para os outros, ela foi se esquecendo de si, né? Isso não foi intencional, mas com o passar do tempo, a gente foi se negligenciando, as necessidades dos outros eram sempre prioridade perto das suas necessidades, né? E isso fez com que a mulher, de um modo geral, ela se desconectasse de si, né? Então, pessoal, continuo, aqui a ideia é falar um pouquinho do que a gente pode fazer para intervir, né, nessa questão. Eu acho que o que eu trouxe foi um panorama do que eu vejo, né, das mulheres que eu recebo mesmo em consultório, né, dessa exaustão, dessa sobrecarga, desse sofrimento, esse sentimento de falta, de culpa, de frustração. Continuo? Pode continuar. Ok. Mais Então... 10 minutos, aí a gente fecha. Oi, desculpa, Rafa, não ouvi. Mais 10 minutinhos a gente fecha, já fala formal. Ok. Então, assim, o que eu percebo é que toda essa construção mental, toda essa pressão, né, quando eu disse esse estresse crônico que a mulher se encontra hoje, né, a gente não precisa manter esse padrão. E como é que a gente pode fazer isso, né? É preciso que essas mulheres, que nós mulheres, a gente entenda que a gente também precisa olhar para as nossas necessidades, nós também temos necessidades, né? Nós também precisamos e merecemos cuidados, lazer, alguma distração, né? A gente precisa relaxar, né? Os homens, culturalmente, têm aquela questão do tempo do futebol, do churrasco com um amigo, né? Então, é preciso entender que, ou acompanhada de uma amiga, ou sozinha, enfim, é preciso que a mulher também encontre alguma válvula de escape, né? Que tire ela dessa demanda infinita, né? E aí entra muito uma questão, né, de busca de igualdade de gênero, né, de parceria no âmbito familiar. A realidade das mulheres que eu atendo, praticamente não, todas são mães, né, então é muito essa coisa da informação e de entender que o parceiro, ele não ajuda, né, porque muitas falam, meu marido não ajuda, ou meu marido, né, tem as funções do trabalho, né, mas é uma cooperação, né? É preciso que esse parceiro ele compreenda também que ele precisa dividir, ele precisa cooperar, né? E abrir espaço para essa consciência, vai, claro, né? Aqui a gente está falando, há uma troca de ideias, né? Mas quando a gente está, quando a pessoa diz, olha, isso, como que isso se encaixa na minha vida? Aí é que entram as questões mais difíceis, né? Muitas vezes a mulher vê esse tipo de debate, vê essas informações e fala, não, realmente, né? Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu posso desfrutar disso, né? Uma coisa é ter consciência, outra coisa é, de fato, fazer essa transformação, né? Porque a gente está falando de sentimentos envolvidos, né? Então, por onde começar, né? É pensar que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Então, a consciência é o primeiro passo, né? Quer falar alguma coisa, Simone? Adoraria, gente, se vocês quiserem trocando. Então, é engraçado, né? Eu, como uma Simone, né? As questões da mulher, né, são muito latentes em mim, até pelo meu nome. Mas, assim, eu lembro que, primeiramente, a questão do salário me incomodava demais. Eu trabalhei num lugar que tinha um presidente, uma secretária, aí tinha os gerentes com as assistentes e a recepcionista. A estrutura era essa. Todas as assistentes ganhavam a mesma coisa. No financeiro, o assistente era homem, só que ele ganhava mais. Aí eu fui perguntar para o diretor financeiro por que ele ganhava mais, e falou assim, porque ele tem família.
Tipo assim, não era formação técnica, não era. Eles achavam que o nosso salário era para, sei lá, comprar roupa, maquiagem. Eu fiquei horrorizada. A justificativa não era assim, ai, não, porque o fulano tem experiência, porque eu juro que eu achei que a justificativa iam falar, que iam valorizar ele e falar que a gente não era tanto quanto ele. Ele tinha vindo indicado pelo presidente de uma outra empresa que já tinham trabalhado juntos, eu esperava uma justificativa técnica. Não. Justificativa é que ele precisava ganhar mais porque ele tinha família para sustentar. Não era pelo trabalho que era igual, porque não sei o quê. Aí entra, né, quando você é nova, todas as questões de sexualidade, se você pode tomar iniciativa, se você não pode, o que pega bem, o que não pega. Aí eu vejo que hoje em dia a situação da mulher está tão complexa que eu vejo um movimento das pessoas não querendo essa vida. Então, elas conscientemente optam por não ter filhos, optam por não casar, optam para tentar viver diferente, para tentar ver se são mais felizes, mais realizadas dos exemplos que elas viram, que está todo mundo sobrecarregado e frustrado. Aí, agora falando da minha posição atual de mãe, dona de casa, esposa, que já trabalhou fora com criança, eu vejo que, enquanto sociedade, a gente precisa reivindicar facilidades para o dia a dia. Porque o que eu estou vendo atualmente já é homens sobrecarregados. Porque a família lá tem um casal, às vezes a avó também trabalha, mora longe, e os dois fazem as coisas. Claro que o peso, principalmente mental, estou aqui com uma ficha que tem que devolver amanhã para a escola, para preencher, a consulta médica, essas coisas acabam com a mulherada. Mas eu vejo que os homens também estão sobrecarregados. E aí eu penso em tanta coisa. Eu penso, não é possível que a gente tenha uma indústria, que uma máquina de lavar e secar custe uma fortuna. Que a mulher... uma vez eu falei para minha faxineira, eu vou te dar uma máquina de secar. Ela, não, eu não quero, porque minha conta de energia vai subir. A pessoa não pode ter o conforto de ter uma secadora de roupa, que na época custava R$1.200, porque ela tinha medo da conta de luz, que já vinha 300 e tantos, ficar mais cara. E ela tinha 4 filhos, vivia com um parente em casa. Aí as pessoas não têm lava-louça, porque os apartamentos vêm sem uma tomada elétrica na pia para botar uma torneira de água quente, uma lava... A moda é um porcelanato quase branco, off-white, polido. Por que não um piso prático que você passa ali, um mop, spray, ok? Por que é moda tanto vidro atualmente na decoração? Minha casa tem vidro para tudo quanto é lado, as varandas, a escada, tudo de vidro. Aí eu fico pensando, gente, é muito, muito mais do que só, né, a gente se cuidar. É toda uma sociedade que precisa se organizar para facilitar. A escola precisa funcionar no horário de trabalho. Então, para a pessoa sair, deixar a criança na escola e depois voltar a pegar. A licença maternidade precisa ser maior, o homem precisa ter licença maternidade. Tem a questão das mulheres autônomas, dentistas, donas do próprio negócio, as psicólogas que 40 dias já estão lá atendendo com a criança no carrinho. Então, são a questão da... Ai, tinha mais alguma coisa... Das neurodivergências, não se testa mulheres para superdotação, é baixíssimos índices. A pesquisa com relação à saúde feminina. Trabalhei muitos anos com indústria farmacêutica, trabalhava numa associação de indústria farmacêutica de pesquisa. O ensaio clínico tem que ser tão perfeito que a saúde, que a variação hormonal mensal da mulher não entra nas condições ideais de um teste clínico. O ano passado, eu fiquei 2 meses com dor que não passava nenhuma medicação na veia, até chegar numa cirurgia de endometriose que durou 6 horas e meia. E todo mundo falava que não era da endometriose.
Porque não se sabe. Eu achei mais informações de endometriose em blogs de paciente de fora do país do que com os médicos ou em sites técnicos do mundo todo. E tem fundações para as pessoas doarem dinheiro para aumentar as pesquisas em saúde da mulher. Então, assim, é muito maior, né, do que a gente, né? É toda uma estrutura que precisa, assim. E, assim, escola integral, para mim, assim, seria a prioridade máxima e uma gestão de por que tem que lavar o chão, por que tem que ter na roupa. Uma amiga minha morando no Japão e ela falou que a máquina de lavar era o guarda-roupa dela. Ela tirava de lá, vestia e saía para trabalhar. Não tinha essa de dobrar, pôr no guarda-roupa. Só que aqui os nossos tecidos não permitem. Por que a gente não tem tecidos que é possível, né, lavar e secar? Então, eu acho que são tantos aspectos, além de só, né, do nosso individual, que poderiam ser melhores e que seriam bons para a sociedade como um todo, não só para as mulheres, né? E aí, Rafa? Adorei. É interessante que a fala de vocês fala de uma escadinha mesmo, de uma sociedade maior que já sobrecarrega todo mundo, independente de quem seja. E aí vem as marcas de sobrecarregamento mesmo. É como se fosse o estigma. Quando a gente pensa lá atrás, daquelas marcas que se faziam nas pessoas. Nossa, a mulher tem mais peso. É mulher, tem deficiência? Outro peso. É mulher negra com deficiência? Você carrega um monte de peso. E aí, quanto mais marcas você tem de diferenciação da média, você vai ter mais problemas. Mas acaba que, no geral, todo mundo tem problema, só que você vai colocando graus aí. E aí, uma adição bastante importante além do não diagnóstico de mulheres com qualquer neurodivergência, ainda existe um negacionismo, que passa pela coisa da liderança, do reconhecimento do poder da mulher enquanto trabalho, essa ideia do foi direta, nossa, foi grossa, sendo que um homem também pode ser direto. E aí vai passar por todos esses aspectos. É aquela coisa da mulher com TDAH. Nossa, que mulher desorganizada. Vai todo um julgamento que passa por todo esse discurso. Enfim, bastante. Imagina, ela esqueceu de mandar a filha de fantasia no carnaval da escola. Ela vai ser julgada por todo o grupo de mães e pessoas do grupo da outras mulheres, inclusive, não é? As outras mulheres, né? Ninguém vai falar, não fala o pai esqueceu de mandar, é a mãe que esqueceu. É a mãe que esqueceu de mandar. E aí, só para a gente fechar esse assunto de maneira, até de uma coisa que rolou na internet recente, teve a polêmica da Tânia Bulhões, que foi uma coisa muito cômica, que era basicamente, ela importava os trens de um lugar e botava a marca dela e vendia, sei lá, por quanto. Era muito caro, só que era a mesma coisa que você comprava na Shopee. Mas era só pelo status. Que também era essa coisa do, nossa, que cozinha bonita, tem uma xícara que vale mais do que o próprio café. Que é as piadas que viraram de internet. Mas como que também a gente se permite comprar isso? É justamente por esse aspecto da pressão. Eu tenho que cair no status de ter a coisa cara. A coisa que me bota de uma casa arrumada e arrumada para o outro, nem da arrumada por estar arrumada em si. Então, enfim, adorei. Parabéns, Cris. Muito bom. Raramente eu fico só assistindo e foi bom poder ficar só assistindo. Ai, que bom, Rafa, que bom. E aí... Sempre obrigada pelo espaço, Rafa. A gente é muito grato pelo que você proporciona para todo o grupo. Vocês merecem e eu mereço. Fazemos todos felizes assim.